Olá, crianças, olá, jovens, espero que vocês estejam bem. Eu tenho certeza que após refletir sobre o Evangelho deste domingo, nós vamos ficar ainda melhores, nós e as pessoas que estão em volta da gente. Na semana passada, nós já ouvimos Jesus falar da sua missão de Salvador. E ao falar da missão de Salvador, Jesus fez referência àquela experiência triste que ele ia passar em Jerusalém quando seria rejeitado, seria acusado, seria condenado, morreria na cruz, mas ressuscitaria. E ali, domingo passado, nós já vimos que a primeira reação das pessoas era contrária, porque eles não conseguiam entender aonde Jesus queria chegar. Como é que ele, Filho de Deus Salvador, poderia passar por um momento tão difícil, dolorido? E Jesus, no Evangelho da missa de hoje, volta ao mesmo assunto. Porque a intenção de Jesus era fazer com que os discípulos do tempo dele e nós entendêssemos o verdadeiro sentido de salvação. Mas tanto aquele grupo lá, eu desconfio que nós hoje também continuamos sem entender. Porque toda vez que Jesus falava da sua paixão, havia uma resistência. E não somente uma resistência, mas como eles não compreendiam, falavam de outros assuntos. Então, chegaram em casa e Jesus percebeu que durante o caminho eles estavam assim discutindo de uma forma bastante animada, tal. Aí falou assim: escuta, eu vi vocês conversando tão animadamente no caminho. Vocês estavam falando sobre o quê mesmo? E olha que Jesus tinha falado que ele ia a Jerusalém para ali colocar sua vida para a salvação das pessoas. E quando Jesus então perguntou para ele: escuta, vocês estavam conversando de uma forma assim tão animada, vocês estavam falando sobre o quê? A primeira reação deles foi ficar com vergonha. Sabe por quê? Porque eles estavam brigando entre si, brigando maneira de dizer, discutir, né? Quem entre eles ocuparia os lugares, os postos, os cargos, os privilégios mais importantes no reino que Jesus iria restaurar. A cabeça deles pensava somente nos benefícios. A cabeça deles pensava somente em vantagens. E claro, isso gerou disputa entre eles. Porque se eu vou ficar no lugar maior, então o meu amigo vai ficar num lugar inferior. Se eu vou ficar num lugar maior, mais importante, eu vou ter mais privilégios. Então, no outro vai ter menos. Deu briga. Eu fico imaginando Jesus fazendo assim, olha, ai, como está difícil estas pessoas entenderem de que quem deseja ser mesmo o primeiro, ele deve se colocar a serviço dos outros. E como sempre, Jesus pensou, olha, eu vou chamá-los, eu vou achar um exemplo para eles entenderem isto. E sabe o exemplo que Jesus achou? Uma criança. Agora, no tempo de Jesus, as crianças só serviam para fazer coisas assim, simples. Ninguém dava muita importância para as crianças, não é igual hoje. Então Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio
ou seja, para todo mundo ver, abraçou-a. Olha a atenção que Jesus deu à criança. E falou assim, olha, quem acolhe, quem dá atenção a uma destas crianças, estará dando atenção a mim. E quem dá atenção a mim, estará dando atenção a meu Pai que está nos céus. O que Jesus quis e quer nos ensinar? Ao invés da gente ficar pensando coisas grandes para ser mais importantes, nós devemos cuidar e fazer bem as coisas pequenas. Assim como dar atenção a uma criança, de vez em quando nós ficamos com a impressão de que ficar dando atenção nas crianças é perda de tempo, tem coisas mais importantes para fazer. Diz Jesus, não. Quem aprende a dar atenção às pequenas coisas, quem procura fazer bem as pequenas coisas, as coisas que não aparecem tanto, mas que são importantes, este estará trabalhando para a transformação do mundo. Você é jovem, você é criança, eu. Precisamos aprender a fazer bem, com carinho, as pequenas coisas. Fazendo bem, com carinho, estas pequenas coisas, acredite, estaremos transformando o mundo. A paz de Jesus permanece com vocês.